Feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos. Entre no quarto. Entre no quarto. E feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos. Sinta a presença. Aleluia. Sinta a presença que toma todo este lugar. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Paulo Lopes. Paz, Lena. Paz, Vivi. Paz do Senhor, pastor. Aleluia. Não se detenha, suas lágrimas não larem e as batidas no seu coração acelerarem. Aleluia, Vivi. Ai, Jesus, faz Senhor, gente. Deus abençoe. Ele viu e sabe. Ele viu e sabe. Jesus, a presença de Jesus é a coisa mais importante que a gente pode ter na nossa vida, né? Jesus, tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? A presença de Jesus, ela mexe e ela confronta. Aleluia. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia, Jesus. Tenho certeza que todos nós desejamos a presença do Senhor na nossa vida. Nós temos falado sobre isso acredito que já são 2 semanas e a gente tem falado sobre a presença de Jesus na nossa vida, o que ela faz conosco. E Ele sabe, Ele viu, Ele tem tudo sob controle nas mãos dEle. Ele sabe o remédio para curar a ferida, para curar a dor. Desde que a presença dele seja aquilo que nós realmente desejamos. Nós vamos falar sobre isso. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Mexe, transforma. A presença de Jesus transforma a nossa vida. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Amém. Ele sabe a nossa necessidade, Ele sabe aquilo que nós precisamos para hoje. Ele nos deu a porção de hoje. Ele sabe que a gente precisa orar para amanhã. Ele vai nos dar a porção de amanhã. Nos evangelhos nós já vimos que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Porque o Senhor, Ele cuida de nós. Amém? Aleluia. A presença de Jesus é maravilhosa. Realmente não tem nada que possa substituir isso na nossa vida, né? O sangue que foi derramado na cruz do Calvário para nos comprar, para nos lavar, nos redimir a Ele. Vamos começar o nosso estudo nessa noite, o nosso pequeno estudo. Vamos orar em nome de Jesus para que Ele venha trazer
tudo aquilo que já tem determinado para nós nessa noite. Paizinho amado, Senhor, diante de Ti nós nos colocamos nessa noite. Pai, porque Tu és soberano sobre todas as coisas, porque Tu és Deus e Tu podes todas as coisas. Senhor, nós queremos de Ti, nós queremos a Tua presença, que ela invada a nossa vida, que ela tome conta de nós, Senhor, que possamos ser templo e morada do Teu Espírito Santo. Deus, assim como as águas se movem, que o Espírito Santo venha se mover dentro de nós, como essa água viva que o Senhor veio falar sobre nós, veio deixar para nós. Pai, ilumina nossa mente, para que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nos revelar e nos mostrar nessa noite através da Tua palavra. Somos Teus servos, Teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, se conosco. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, Deus seja louvado. Vamos começar aqui agora em João, né? Começamos ontem com o irmão Darcy aqui, o livro de João, que é incrível, né? Da última vez que eu falei em Lucas, eu falei o quanto que eu gostava de Lucas. Eu nunca tinha me aprofundado assim bastante em João e agora eu posso dizer que João me chama muito mais atenção pela sua... Ele é muito objetivo. Então, João, Décio já falou ontem algo sobre ele, né? Quando que ele escreveu, aonde ele escreveu o livro. E o tema central, João vem mostrar para nós que Jesus, ele é filho de Deus. Jesus, ele é Deus. Então, no capítulo 1, nós já vimos ontem que ele já começa mostrando a divindade do Senhor, dizendo que no início ele era Deus, ele estava com Deus. E ele é a luz. Já vem nos dando essa ideia de que Jesus é a luz. E no decorrer da leitura do livro, nós vamos ver quantas vezes ele menciona sobre ele ser realmente essa luz. Existem também alguns diferenciais de João para os sinóticos, né? Os sinóticos são livros que eles escreveram, digamos que eles estavam ali caminhando com Jesus, contando a história como quem caminha com ele. João, quando escreveu para nós, quando nos deixou esse livro maravilhoso, cheio de amor, mostrando o amor e a misericórdia de Deus tão grande, ele nos conta de uma forma de quem esteve com Jesus e depois que Jesus subiu, foi assunto aos céus, ele entendeu um pouco mais. Existem algumas passagens que nós vamos perceber, que não são poucas as que tem lá nos sinóticos e aqui, mas nessas nós vamos perceber que Jesus, que ele tem mais entendimento, né? Quando ele fala sobre o que o Darcy falou ontem mesmo, do templo, que ele fala que se vocês destruírem o templo, em 3 dias eu construirei. E ele estava falando sobre ele. Nos evangelhos, os discípulos ficam se perguntando do que será que ele está falando. Em João, o próprio João já diz o que ele realmente estava falando, porque ele já havia entendido, ele já tinha tido o discernimento e vivido o que realmente aconteceu. Então, nós temos sido muito abençoados através dessa leitura. Eu espero e acredito que os irmãos estão fazendo suas leituras em casa. Dediquem um tempo, façam sua leitura dos capítulos, analisem, observem cada detalhe, porque é muito precioso e hoje nós vamos acompanhar a partir do capítulo 6 ao capítulo 9. No capítulo 6, começa falando da multiplicação dos pães e peixes, a multiplicação dos pães e peixes, um dos milagres de Jesus. João não conta todos os milagres de Jesus, mas ele especifica 7 milagres de Jesus. Com certeza, além dos que Lucas falaram, e tem Mateus, tem Marcos que falaram, quase todos são iguais. Lucas dá uma diferenciada, mas João preferiu escolher 7 milagres. Porque João quis escolher 7 milagres? João quis dizer que esses 7 milagres seriam sinais. Ele chama esses 7 milagres de sinais. Nós vamos ver o primeiro milagre, o primeiro sinal de João. No capítulo 2 é o primeiro sinal, onde Jesus transforma a água em vinho. E nós entendemos isso como sinal, do mesmo jeito quando Jesus quis dar o sinal ali para os egípcios, né, que era para libertar o povo. Jesus veio como nosso libertador. Nós sabemos que Moisés
ali no deserto, ali saindo do Egito, representava a libertação do povo, tipificando Jesus como nosso libertador hoje. A irmã Helena gostou do número 7, capítulo 7. É muito lindo. Então, Jesus transforma a água em vinho. Ele traz para nós o sentido de transformação, né? No capítulo 1 nós vemos que ele começa a falar aqui no capítulo 1, no versículo 17, ele vai dizer, porque a lei de Moisés, porque a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então ele veio para transformar. E isso ele veio com sinais, né? A lei veio com Moisés, mas a graça e a verdade veio com Jesus. Moisés veio trazer libertação e as pessoas e os judeus ali dependiam de Moisés e esperavam coisas físicas, materiais na maioria das vezes. Jesus veio para nos dar coisas espirituais e, logicamente, acompanhando tudo isso, pode vir tudo que ele é material e, enfim, tudo aquilo que nós pedirmos e conforme a vontade dele, ele nos abençoe. E são um dos sinais, né, que Jesus veio, que João demonstra aqui. Então, depois do primeiro sinal, nós temos o segundo sinal que vai estar aqui no capítulo 4, a cura do filho de um oficial do rei, que foi falado ontem. Também no capítulo 5, o terceiro sinal vai ser a cura de um paralítico de Betesda, que vocês sabem, aquele que estava há 38 anos, que acontece num sábado. Por que essas coisas são sinais? Esse paralítico foi curado num sábado. Então é um sinal de que Jesus veio, Moisés veio com a lei, Jesus veio com a graça. Ele não veio para banir a lei, mas para a cumprir. Porém, nós vamos saber que Jesus ele é maior, ele é Senhor do sábado. E nós vamos ver também aqui o quarto sinal, que é esse da multiplicação dos pães e dos peixes. Nesse capítulo de multiplicação dos pães e dos peixes, nós já falamos sobre ele em Marcos, já falamos em Lucas, e só nesse capítulo existe muita riqueza que a gente pode absorver aqui do que a palavra de Deus diz. Eu quero começar lendo o versículo 20, 26 e 27, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Nós começamos, Jesus apontando já o final, né? O final da situação toda. Havia acontecido a multiplicação dos pães e dos peixes. Ali Jesus, ele olha, ele vê a multidão que se aproxima e aí ele pensa, a Páscoa está se aproximando, então existe uma multidão muito numerosa. E Jesus fala, eu preciso alimentar essa multidão. Ele vai perguntar para Filipe, como que eu faço? Filipe não entendeu, né? O que é que Jesus estava falando? Jesus estava testando a Filipe. Será que os olhos de Filipe estavam apenas nessa esfera, né, aqui humana, sem conseguir ver o espiritual, aquilo que Jesus veio representando? E Filipe, infelizmente, ele foi reprovado, porque Filipe falou que 200 dinheiros, Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Então Filipe não entendeu o mistério, a espiritualidade que estava ali. Mas Jesus, logo em seguida, aproxima-se a André, né, e fala, Senhor, tem esse jovem aqui, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. A gente pensa, nossa, alguém entendeu o mistério, mas não, ele falou, Senhor, mas o que é isso para tanta gente? Né? Então André também, mesmo se aproximando com a solução, ele não entendeu que o Senhor Jesus era poderoso para fazer, embora ele já tenha acompanhado o que Jesus havia feito, os milagres que Jesus havia feito. E como foi ali com Josué, Deus ali com Josué tinha uma luta para enfrentar. Josué não tinha, ele estava pedindo recursos lá no capítulo 11 de Josué. E Deus falou para ele, vai com o que você tem e eu vou fazer a minha parte. André veio e apresentou 5 pães e 2 peixinhos.
Era o que ele tinha, mas ele não entendeu que quando nós temos algo, nós entramos com aquilo que nós temos. Deus deu algo para você. Às vezes nós podemos pensar que aquilo que Deus nos deu é muito pequeno, ou aquilo que nós temos é muito pequeno e não tem como fazer, não tem como prosseguir, eu não tenho como ir além. Eu não tenho como fazer algo com isso porque é pouco, porque é pequeno, porque eu acho que não vai dar. Mas Jesus está falando, entra com o que você tem, porque o resto eu vou fazer. Josué entrou com o que ele tinha, ele entrou com os poucos soldados e Deus enviou granizo, foram muitos mais os mortos pelo granizo do que pela espada. Então o Senhor ele sempre vai suprir. Use aquilo que você tem. Use aquilo que você tem, está em suas mãos, está com você. Deus te levantou, Deus nos levantou a cada um com um propósito. O Senhor escolheu a cada um com um propósito. Nós não estamos inseridos na verdadeira videira que é Cristo para nada. Nós estamos inseridos na videira para frutificar. Nós precisamos começar a usar o que Ele nos deu. Pode ser pouco, pode ser pequeno, mas é o que Ele nos deu. E Ele vai fazer isso multiplicar nas suas mãos. Agora, como nós já vimos também nas parábolas, os talentos que Deus nos deu, o que nós vamos fazer com eles? Vamos enterrar ou vamos multiplicar? Que nós possamos entender essa pequena passagem aqui, essa passada rápida sobre essa multiplicação e o comportamento ali de Filipe. Pegarmos como exemplo daquilo que nós não vamos fazer. Nós vamos chegar diante de Deus com o que temos, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja pouco. E vamos crer que Ele vai multiplicar o que Ele colocou em suas mãos. Haja, trabalhe, faça aquilo que o Senhor determinou para que você fizesse. Deixa o Senhor te usar. Ele quer usar você no pouco, como eu falei da última vez, Ele escolhe. Nós às vezes ficamos achando que o Senhor vai escolher aqueles que já estão na linha de frente, como a gente pode dizer, mas não, o Senhor, Ele confunde os loucos. Para nós, as coisas que o Senhor faz é loucura para o mundo, mas nós entendemos, nós podemos entender o que o Senhor faz, porque a partir do momento que começamos a conhecê-lo, nós começamos a saber como Ele trabalha, né? Então que possamos aplicar na nossa vida e pegar aquilo que o Senhor nos deu, seja pouco, mas que possamos fazer, amém? Logo em seguida, né, mesmo ainda no capítulo 6, nós vamos ver essa passagem maravilhosa, também fui eu que falei em Lucas, e é Jesus andando sobre o mar. A multidão veio, Jesus alimenta a multidão, mas aí tem um momento que Jesus começa a ter uma coisa muito importante que eu quero falar aqui também, ainda sobre a multiplicação. Eles ficaram saciados, eles ficaram cheios. Nós entramos nesse vídeo falando sobre a presença de Deus, que a presença é o que nós mais queremos, sua presença é o que eu mais quero, né? Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder a tua presença. Esse povo foi atrás de Jesus pelo que Jesus podia oferecer. Eles foram atrás de Jesus porque sentiam fome. Eles foram atrás de Jesus porque sabiam que Jesus fazia milagres. Eles não entendiam o motivo real que Jesus tinha vindo. E no final, quando eles foram alimentados, que eles estavam saciados, que eles viram que a sua necessidade física foi suprida, eles falaram, eis que esse é um profeta. E logo em seguida eles queriam fazer de Jesus rei. Sabendo, pois, versículo 14, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo, né, tomá-lo, para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para um monte. Eles iriam fazer de Jesus rei. O povo que está à busca de algo que lhes supra, eles vêm e querem colocar no governo Jesus, porque eles achavam que Jesus ia substituir Roma, que Jesus iria dar a eles tudo o que eles necessitavam, que Jesus ia dar a eles uma posição ótima, eles iam saciar a sua fome. Existe um ditado que diz que a gente é aquilo que a gente come. Não sei quem disse, mas é interessante, eles estavam sendo aquilo que eles estavam realmente comendo. Eles estavam sendo carne, eles estavam sendo alimentados ali de pão. Eles estavam sendo alimentados na matéria e era aquilo que eles estavam sendo e eles queriam. E eles iriam obrigar Jesus a ser o rei deles, porque era aquilo que eles queriam, como nós vimos no início do ministério de Jesus. O Cristo que eles queriam.
Mas Jesus fugiu deles nesse momento. Ali naquela outra passagem, eles queriam matar Jesus, porque Jesus impôs a ele aquilo que ele realmente era. E nós vemos aqui que Jesus sai, se afasta e vai para um monte, né? E percebendo que eles iriam fazer isso. Os discípulos, Jesus, né? Nos outros livros nós vamos ver que Jesus fala com os discípulos, fala para eles passarem para o outro lado e Jesus iria os encontrar lá. E os discípulos obedecem, vai para o outro lado. Porém, chega a noite, Jesus não chega. E aí vem uma tempestade. E os discípulos se apavoram com aquela tempestade. Às vezes acontece na nossa vida, a gente pensa que Jesus se afastou, parece que tudo está dando errado, vem tanta tempestade, mas eis que vem algo glorioso, que em algumas versões da Bíblia vai dizer assim, nessa minha no versículo 20, porém, fala assim, porém ele lhes disse, sou eu, não temais. Porque de repente eles viram um homem que se aproximava, eles pensavam ser um fantasma. Nos outros livros nós vamos ver que eles ficaram realmente desesperados. Mas em algumas versões vai dizer assim, eu sou, não temais. Eu sou. Foi assim que Deus se apresentou para Moisés. Eu sou. Jesus é que começa a mostrar mais uma vez pessoalmente que ele é Deus. Ele está dizendo, eu sou o Senhor da tempestade, eu sou o Senhor que acalma, eu sou o Senhor que coloca as coisas no lugar, eu sou aquele que vai deixar tudo uma calmaria. Eu sou Deus, eu sou aquele, o poderoso. Jesus estava falando isso para os discípulos e eles se acalmaram e logo a tempestade se acalmou. Isso vai contar nos outros livros. Então Jesus começa a se colocar numa posição divina que realmente ele era e o que João quer nos mostrar aqui nesse evangelho. Então, nós vimos, e vai seguindo o texto, onde Jesus começa a falar sobre ele ser o pão da vida. Ele acabou de ter alimentado a multidão com o pão que alimentava a sua fome, a sua carne. E agora ele começa a dizer que ele é o pão da vida. No versículo 30 vai dizer assim, no versículo 30, disse-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles acabaram de ver Jesus multiplicando ali aqueles pães. Em seguida, a multidão corre atrás de Jesus porque queria mais dele. Mas quando ele se apresenta como um pão, como o pão da vida, quando ele se apresenta dizendo, a minha presença basta para vocês, é isso que eu vim dar para vocês, é a minha presença. Eu vim dar para vocês a minha vida. Eu sou o pão que vai saciar a sua fome de forma eterna. Eles não entenderam e eles falaram, mas que sinais você pode nos dar? Que sinais? Jesus já havia dado tantos sinais. O sinal para os judeus em Moisés foi o maná, né? E há pouco tempo atrás eles tinham visto Jesus multiplicando o pão. Então nós vemos uma incredulidade muito grande rodeando Jesus em todo o livro, né? Em todo esse evangelho nós vamos ver incredulidade, né? Uma incredulidade que impede eles de perceberem quem Jesus é. Uma incredulidade tão grande que eles não conseguem ver realmente aquilo que Jesus é. E aí eles não entendem, como aquela mulher samaritana também no capítulo 5, não entendem, eles falam, Senhor, dá-nos desse pão. Nos dá desse pão para que a gente não tenha fome. Jesus está falando para eles, eu quero que vocês participem de mim. Eu quero que vocês tenham a minha vida em vocês. Eles estão preocupados com a comida, eles estão preocupados com a água. A mulher samaritana falou, Senhor, então me dá dessa água para que eu não precise vir mais buscar água aqui nesse poço. Estou cansada. Não entendeu o que Jesus estava falando. Mais uma vez aqui, eles falaram, então nos dá desse pão, já que esse pão vai nos saciar, nós não vamos sentir fome. E aí Jesus fala para eles, eu sou o pão da vida, no versículo 35. Quem crê em mim, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.
nós começamos a perceber aqui que Jesus vai falar muito sobre crer nele. E o tema do livro de João vai dizer que ele veio para aquele que crê. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele vai começar a se posicionar sobre isso, né? Tem muita coisa, se vocês puderem realmente absorver tudo que está nesse capítulo aqui, deem uma lida, sabe? Coloquem realmente num lápis, vão analisar, depois eles vão murmurar e Jesus vai falar com ele, continuar insistindo com eles que ele é o pão e o vinho. Jesus, esse livro é um livro de uma carta de amor, porque eles estão falando para Jesus, eles estão dizendo para Jesus, eles estão deixando claro que eles não querem entender. Às vezes até entendem como Nicodemos, eles entendem, mas não creem. E Jesus continua insistindo com eles. Jesus continua batendo na mesma tecla. Jesus continua tentando que eles se acheguem a Jesus pela presença dele, por ele ser o Rei dos Reis, por ele ser o Messias, por ele ser Filho de Deus, por ele ser Deus, por ele ser aquele que veio trazer o reino eterno e nos levar eles a Deus, né? Dar a eles uma vida eterna. Mas eles só estavam ligados na vida que eles tinham na terra. Agora aqui ainda no capítulo 6, do versículo 60 ao 71, Jesus é abandonado pelos seus discípulos, né? Aqui no versículo 68 vai falar assim: tu tens as palavras da vida eterna. Pedro fala para o Senhor: nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Porque os discípulos começaram a ficar escandalizados com o discurso de Jesus. Os seguidores de Jesus, alguns, né, começaram a ficar escandalizados. Era muito pesado para eles aquilo que Jesus tinha falado. E Jesus falou assim: que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ele estava no céu. Como seria para eles ver ele subindo aos céus? O Espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. Jesus estava falando para eles: cuide da sua alma, cuide do seu espírito. A carne nada aproveita. Nós vamos ver com Paulo que nossa luta é constante contra a carne. A carne nada aproveita. A carne vai ser destruída. O Espírito vivifica. O Espírito nos leva a Deus, o Espírito nos mantém em comunhão com Deus. E Jesus estava falando para eles se desligarem disso, entendam, vejam espiritualmente o que está acontecendo. Eu estou aqui. No capítulo 7, nós vamos ver a incredulidade dos irmãos de Jesus. E os próprios irmãos de Jesus aqui realmente devem estar falando sobre os irmãos de Jesus, né? Os filhos de Maria, que nem eles estavam acreditando. Eles queriam que Jesus aparecesse, porque eles falam assim: se você está fazendo tudo isso, faça isso para que todos vejam, né? E Jesus diz para eles: ainda não é a minha hora, porque eu estou sendo perseguido, porque eu não faço parte desse mundo do meio, eu não faço parte dessa corrupção desse mundo, e por isso eles me odeiam. Se você ver do versículo 6 e 7, no versículo 6 Jesus vai falar: o vosso tempo sempre está pronto, porque eles estavam no meio, eles estavam ali no meio daqueles que não creem, eles estavam junto daqueles que estavam opostos a Jesus. Mas, a partir do versículo 10, Jesus ensina no templo, né? Ele vai ali, decide ir à festa dos tabernáculos, e lá ele começa a ensinar no templo. Depois, no versículo 28, Jesus vai falar: clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Jesus estava confirmando que ele não veio por ele mesmo, mas ele veio para cumprir a vontade do Pai. Embora ele estava no início, ele fez todas as coisas, ele é a luz do mundo, mas ele veio para cumprir a vontade do Pai. No versículo ainda no versículo 37 do capítulo 7, ele vai dizer: e no último dia, o grande dia da festa, já no final da festa, nós começamos aqui no início da festa e já no final da festa, no versículo 37. Essa festa durava aproximadamente 8 dias, 7 a 8 dias. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus
pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Quem crê em mim, rios de água viva correrão no seu ventre. Ele está falando do Espírito Santo. Aquele que crer no Senhor vai ter o Espírito Santo na sua vida, vai ser preenchido. Rios de água viva vão fluir. Nós vamos conseguir, nós vamos passar pelas situações, mas nós vamos passar como crentes, como verdadeiros cristãos em Cristo. Como aqueles que seguem os passos de Jesus e o Espírito Santo está se movendo, né? E é assim que Jesus deseja e quer que nós o sigamos e o tenhamos em nossa vida. Os fariseus, diante de tudo isso, começam a perseguir Jesus de forma muito severa. Eles estão procurando oportunidade para matar Jesus porque eles já estão sendo sufocados. João nos mostra o embate de Jesus e os fariseus. Agora Jesus se levanta e começa a falar para os fariseus coisas tão pesadas ao ponto de Jesus falar: vocês são filhos do diabo. É isso que vocês são. Porque eles estavam se opondo contra Jesus e negando a divindade de Jesus, negando diante de fatos, negando diante de tudo aquilo que ele tinha feito. Eles insistiam. E, como eu falei, alguns até entendiam, mas não criam, né? Eles só estavam querendo de Jesus aquilo que ele poderia oferecer. Só estavam indo até Jesus por causa daquilo que Jesus poderia lhes dar, né? Não pelo que Jesus era, não pelo que Jesus de fato representava. E aqui dos versículos 45 a 52 vai ter a narrativa que os fariseus mandaram soldados prender Jesus. Mas os soldados ficaram tão impactados com a palavra de Jesus, com a forma que ele falava, que voltaram sem Jesus para trás. E eles falaram para os fariseus: mas cadê ele? E eles falaram: e aquele homem fala de uma forma tão gloriosa. E aí os fariseus ficam revoltados com eles: vocês creram nele? Por acaso vocês não leem a lei? Será que da Galileia vai vir alguém que seja realmente profeta? Será que vocês não estão percebendo? Eles estavam muito revoltados contra Jesus. E aí Nicodemos, que foi aquele que foi ter com Jesus à noite, na calada da noite, o mestre da lei, falou: nós não podemos condenar uma pessoa sem primeiro ouvi-lo ou ter conhecimento do que ele faz. E aí eles responderam: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Então eles estavam se opondo mesmo contra Jesus, eles estavam mesmo querendo colocar Jesus ali na cruz, mas eles não percebiam que até nisso, sabe, o diabo às vezes nós podemos pensar, o diabo pode pensar que está fazendo algo, mas para destruir ou para matar ou para, enfim, algo que seja conforme o que ele quer para ter o fim que ele deseja. Mas até nisso é Deus quem está deixando as circunstâncias acontecerem. É Deus quem está deixando os fariseus não crerem. Jesus fala sobre isso em uma das parábolas lá em Lucas, né? E aqui também ele vai falar um pouco sobre isso. E Deus, tudo está no controle das mãos de Deus. Tudo está no controle das mãos dele. E ele tem sobre eles todo o domínio. Eles não estavam se deixando ser tocados pelo Senhor. Eles estavam sendo usados pelo diabo ali em todo o tempo querendo perseguir Jesus. Mas eles estavam cumprindo aquilo que já estava escrito para ser cumprido. Jesus ser levado à cruz. Jesus ressuscitar ao terceiro dia triunfante sobre a morte, triunfante sobre o inferno, sendo Rei e Senhor dos Senhores. Então nós vamos ver aqui agora o capítulo 8. O capítulo 8, vamos ver aqui sobre a mulher adúltera. É muito... Só aqui em João que vai falar sobre a mulher adúltera. Onde eles estão ali ainda no período da festa. Eles pegam uma mulher em flagrante, cometendo adultério, e eles levam até Jesus. Jesus estava ensinando, Jesus estava ali reunido com outros judeus ensinando. Eles chegam com aquela mulher diante de Jesus e eles colocam ela diante de Jesus e falam: tá aqui o problema, agora resolve. Eles queriam encurralar Jesus de todas as formas, nós vimos, né, sobre isso, os irmãos têm falado sobre isso, e eles estavam toda hora querendo encurralar Jesus, e nessa situação
eles acharam que ia conseguir. Porque se Jesus confirmasse aquilo que eles queriam e falasse para apedrejar, Jesus estava indo contra Roma, Jesus estava indo contra o governo, porque ele não tinha autoridade para mandar matar ou deixar de matar alguém. Né? Ele era um civil ali, ele não tinha autoridade para isso, mas se ele fizesse o contrário, ele estaria indo contra a lei de Moisés, que fala que é pecado e ela teria que ser apedrejada. Então é uma situação que eles queriam pegar Jesus ali. Só que Jesus estava escrevendo, eles ficam insistindo em Jesus, responda-nos, dê uma resposta. Jesus estava escrevendo na areia. Pode ser que Jesus estava escrevendo a resposta, pode ser que Jesus estava escrevendo qualquer coisa. Mas Jesus olha para eles e fala... Jesus fala, aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E um a um, começando dos velhos até os jovens, foram saindo, até que ficou simplesmente aquela mulher. Existe uma coisa muito gloriosa aqui. A consciência deles falou ali naquele momento. Eles foram tocados ali na consciência. Porque eles eram falsos, eles eram hipócritas. Algum deles poderia ter jogado uma pedra. Mas não jogaram porque Jesus ali tocou a consciência deles e mostrou que eles não eram aquilo que eles estavam querendo passar, que eram o tempo inteiro. E aí eles foram saindo. Só que existe um mistério, uma coisa muito gloriosa aqui. Quando nós entendemos aonde erramos, o sentido a seguir não é o oposto Jesus. O sentido a ir não é o oposto Jesus. Eles começaram a ir simplesmente se afastando daquele que poderia resolver o problema. Eles começaram a se afastar daquele que poderia curar as doenças interiores deles. Tudo aquilo que estava no coração maquiando, era Jesus que poderia curar, era Jesus que poderia sarar, era Jesus que poderia tirar aquilo. Mas eles se afastaram, eles se deixaram levar pelo orgulho, né? Eles não quiseram reconhecer que foram tocados, que realmente eles eram aquilo que Jesus, eles sabiam que eles não podiam atirar aquela pedra. Mas eles não correram para Jesus. Então, muitas vezes, Jesus toca no coração, Jesus toca no nosso coração, Jesus toca no seu coração. E ao invés de você correr, de nós corrermos para Ele, que é a salvação, muitas vezes nós nos afastamos e deixamos de ser socorridos por Ele. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de Jesus trabalhar em nossa vida porque nós corremos da solução que é Ele. Mas aquela mulher ficou ali e Jesus falou para ela, tem algum acusador seu aqui? Ela fala, não, agora vai e não peques mais. E a mulher foi, né? Logo em seguida, a partir do versículo 12, Jesus começa a falar sobre o discurso da sua missão. E ele vem falar sobre Ele como libertador. Né? É um discurso muito extenso, muito profundo sobre Jesus como libertador. E ele vai dizer aqui, no versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, alguns ficaram e criam nele. Ele começa falando que ele é a luz do mundo, e ele vai falando, destrinchando tudo ali, aquilo que realmente ele veio fazer. Aqui no 31 ele fala, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles não entendem por que Jesus está querendo falar para eles que eles vão ser libertos. Às vezes nós achamos que não existe nada em nós que precisa mudar. E Jesus fala, vocês precisam ser libertos. E eles falam, mas nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos. É até estranho eles falarem isso, porque há algum tempo da história, por 400 anos eles foram escravos no Egito e foram também de Nabucodonosor ali, passaram um tempo exilados. Né? Mas eles falam, nós não fomos escravos, nós somos filhos de Abraão. Mas Jesus fala em seguida, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Você pode perceber que em todo tempo incredulidade rodeia Jesus e ele está lutando contra isso. Agora, traga para hoje, pense hoje. Nós estamos lutando contra a incredulidade. Porque as pessoas muitas vezes se aproximam de Jesus apenas pelo pão, né? Apenas pela água.
apenas pela cura, apenas por aquilo que ele faz, mas não entendem, não conseguem discernir o que é espiritual, reino espiritual. Então Jesus está falando para eles a partir do momento que né, a Bíblia fala que fui concebido pela minha mãe em pecado, então nós nascemos em pecado. Então a partir desse momento nós precisamos ser libertos por Jesus, né? E quando Jesus ele quer nos libertar e fala conosco de coisas às vezes tão internas, nós queremos nos apegar, mas nós precisamos nos libertar. Muitas vezes é no interior, é no mais profundo que ninguém mais sabe. Mas é ali onde Jesus quer trabalhar, para que as coisas comecem a fluir na nossa vida e nós tenhamos mais conhecimento e proximidade dele. Porque a presença dele é tudo que importa. Porque a presença de Jesus é a coisa que nós devemos almejar e querer na nossa vida. Vamos agora pro capítulo 9. E vamos encerrar aqui no capítulo 9 com a cura de um cego de nascença. É todo um diálogo que Jesus está vindo ali. Começa a falar sobre libertação. Jesus começa a falar sobre esse desejo que ele vê, essa missão dele. Veio para libertar, né? Libertar os cativos, veio para nos dar liberdade nele, nos livrar do pecado. E aqui ele começa a falar sobre a cura de um cego de nascença. E ele vai falar aqui, a partir do versículo 2, os discípulos perguntaram para Jesus: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Nós sabemos que para os judeus, uma pessoa que ela nasce com um defeito, ela nasce com um problema, ela nasce com uma deficiência, né? Desculpa a palavra defeito, deficiência, era sinônimo de castigo, era sinônimo de pecado. Nós sabemos a história de Jó. Jó foi acometido porque Deus permitiu que o diabo tocasse na vida dele. E os amigos dele chegaram para ele: Jó, confessa o seu pecado, né? Porque se algo vai mal, é porque havia pecado, porque Deus estava punindo o pecador por aquilo que ele havia cometido. E os discípulos tinham isso na mente deles. E eles vêm e eles perguntam para Jesus: quem pecou, ele ou os pais? Jesus fala para eles: nem ele, nem os pais. Mas isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Isso aconteceu para que a obra de Deus fosse manifesta nele. Não que ele não havia pecado, não que os pais dele não houvesse pecado neles. Mas aquilo era para que a glória de Deus fosse manifesta através justamente do ato que Jesus iria fazer. Jesus olha para ele, Jesus passa ali, faz uma laminha ali no chão, cuspiu no chão, fez a laminha, tocou nos olhos dele e falou para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Então ele foi lá e se lavou no tanque de Siloé e ele voltou a ver. Aliás, voltou a ver não, ele teve vida, ele teve vista. E o que significa isso? Vocês veem que os discípulos já começaram a perguntar quem pecou, estes ou seus pais. E os fariseus, quando descobriram essa situação, ficaram muito revoltados, porque ele era cego de nascença e era sábado quando Jesus fez esse milagre. Então eles queriam saber dos pais desse rapaz quem que havia feito aquilo, quem que havia feito aquela cura nele. E eles temiam a reação dos fariseus e eles falaram: ele já tem idade suficiente para responder por ele. E eles encontraram com ele, ele fala no versículo 27. Já vos disse e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? O rapaz é diferente ali do paralítico de Betesda, né? Que Jesus falou para ele não contar. E aí os fariseus vieram para ele não soube responder. Ele encontra com Jesus, Jesus disse para ele: você foi curado, mas não peque. E logo em seguida ele sai dali e vai contar para os fariseus que Jesus foi quem tinha curado ele. Esse daqui, a partir do momento que ele encontrou com os fariseus, ele falou: eu fui curado, vocês querem o quê? Vocês querem ser discípulos dele? Eles estavam cheios de iras e eles respondeu. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés, apegados ali à lei. Nós vamos ver dos versículos 35
que diz assim: Jesus ouviu o que tinha expulsado. Jesus percebeu que eles haviam expulsado o rapaz, encontrou com ele e disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Jesus está falando ali dele como essa questão da cegueira de nascença, a impossibilidade de ver, porque o pecado impossibilita-nos de vermos. O pecado impossibilita a pessoa de ver o agir de Jesus. Então, ele veio para libertar. Ele veio para isso. Eu passei bastante do tempo hoje, mas nós já chegamos ao fim. Que nós possamos absorver essa palavra, que nós possamos entender, cada dia meditando na palavra de Deus, a gloriosa mensagem que nos traz para a edificação da nossa vida. Possamos pegar ali o pouco que nós temos. Se você acha que é pouco, não faça como o Felipe, como o André. Faça aquilo que o Senhor determinou para que você faça. Entenda do Senhor, busque do Senhor. Se existe necessidade de libertação, entenda que o Senhor é libertador. Vamos entender aquilo que o Senhor é e aceitá-lo como Ele é, querendo a presença dEle na nossa vida de forma gloriosa, de forma única. Amém? Deus seja louvado pela vida de cada um. Amanhã nós teremos mais com o pastor Pierre. E vai ser bênção, tem sido bênção. Que Deus possa nos abençoar e continuar nos fazer aprendendo da palavra dEle a cada dia. Senhor Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Jesus, por esse tempo que o Senhor nos tem dado. Obrigada, Pai, pela Tua bondade, pela Tua benignidade, pelo Teu amor, Senhor. Jesus, obrigada, Senhor, por todas as coisas que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, nos abençoar, Senhor, de forma poderosa, para que possamos, Senhor, ver os Teus feitos, Pai, não, Senhor, descrendo naquilo que o Senhor é, mas apenas para confirmar que o Senhor é glorioso e poderoso em tudo que faz. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha ter com aqueles que estão necessitando, Senhor, de uma forma especial, por causa dessa pandemia que estamos vivendo. Meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha fortificar, Jesus, as famílias, que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer entendimento, paz e calma, Senhor, para este tempo. Que o Senhor seja suficiente na nossa vida. Deus, que em nome de Jesus possamos ter o Senhor como único e suficiente, para que, Deus, nada que nos sobrevenha, Senhor, venha nos abater, Pai. Mas que possamos confiar em Ti, que possamos prosseguir com o Teu amor e com a Tua graça sobre a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha com uma bênção especial sobre todos os que estão vendo agora, aqueles que vão ver, Deus. Que em nome de Jesus sejamos abençoados através da Tua palavra. Pai, os hospitais, que o Senhor venha, Senhor, em cada lugar, Senhor, do mundo, Jesus. Que em nome de Jesus, cada nação, Senhor, o Senhor venha visitar. Deus, tudo está no controle das Tuas mãos. Mas que em nome de Jesus, acima de tudo, Senhor, o Senhor venha trazer paz em meio a essa guerra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até amanhã, na próxima, né? Pastor Pierre aí. Nós vamos estar ligadinhos para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.